porque foi um recadinho vindo direto da onde? Do trono de Deus, céu, direto do céu. De Deus, e não é um recado inventado, tá? Olha, não é uma gravação de voz. Não tem aquelas gravações de voz? Não é um recado da Vivo, não é um recado da Oi, não é, foi um recado de Deus para a gente. Então, a gente vai agora ler a palavrinha de Deus e vai contar a historinha de hoje da Bíblia, né, tia Neivinha? Verdade. E essa historinha, pega a sua Bíblia, vamos lá, pega a sua Bíblia aí também. E o legal, tia Zana, que a Bíblia, ela nos conta histórias que são verdadeiras, aconteceram mesmo. Não são historinhas, não. Aquelas historinhas que você escuta, não. São histórias de pessoas que viveram mesmo naquele tempo, coisas que aconteceram. Então, tudo que a gente vai falar relacionado à Bíblia é porque aconteceu de verdade mesmo. Isso aí. Então, a gente vai pegar a nossa palavrinha. Você abre a sua Bíblia, a sua palavrinha. Você que não sabe ler ainda, né? Que tem criancinha que não sabe ler. Ó, você vai abrir em 2 Reis. Ó, 2 Reis, capítulo 5 e versículo 10. Qual capítulo? 2 Reis, capítulo 5 e versículo 10. Ah, tá bom. Achei. Então, vamos ver o que está escrito na palavrinha? Ó, diz assim lá no livro de 2 Reis. Então, Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás o quê? Limpo. E vai ficar o quê? Limpo. Aí o que ele fez? Então, desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes? É, como o homem de Deus havia dito. E sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou o quê? Limpo. Tia Zana, Então, mas a gente vai agora. você está falando de quem? A gente vai descobrir. Você sabe, tia Cecília, quem que é? Quem sabe aí, fala eu. Você sabe de quem a gente está contando? A história de um homem que desceu num rio 7 vezes. E essa historinha, ela é assim, sabe? Tinha... Cadê, tia Neivinha? Ai, eu tô curiosa para saber de quem que ela estava falando. Que ficou limpo. Que história é essa? De quem será? Quem será esse personagem da Bíblia? Tio Soli, sabe? Tio sabe, tio Soli? Essa história de 2 Reis conta a história de um homem chamado Naamã. Que nome diferente, né? É um nome diferente, né? Eu não conheço nenhum Naamã, você conhece? Não, só o da Bíblia. Só o da Bíblia, mas deve ter algum Naamã por aí. Se você chama Naamã, se você conhece alguém, põe aí que você chama Naamã. Eu acho que tem criancinha que ainda não sabia essa história, mas vai aprender hoje. Vai aprender. Uma história linda. Então, Naamã, ele era um oficial de guerra, tipo assim, um soldado, um general, né? E ele tinha, assim, um monte de homens que ele mandava, né? E ele era um general da Síria. E Naamã era um homem muito importante, sabia? Ele dava a ordem e todo mundo cumpria. E Naamã era fortão, bem forte, igual o tio Soli, assim, ó, muito forte, né? E o rei da Síria confiava muito em Naamã. Sabe o que eu ouvi falar, tia Zana, lendo para trás um pouquinho, que ele, nas pelejas que eles tiveram, nas guerras que eles tiveram, eles venceram várias guerras. Eu acredito. Porque Naamã era um homem muito corajoso, ele comandava o exército com uma... Sabe, ele era muito forte, corajoso, determinado. Por isso que o rei da Síria gostava muito dele. Pois é. Então, imagina que homem fortão. Nossa... Mas, tia Neivinha, eu vou te contar uma coisa agora. Sabia que esse homem fortão,
Um dia, ele pegou e observou que ele não estava muito bem de saúde. Mesmo ele fortão, grandão, e um homem poderoso, ele viu que ele estava meio dodói. Sabia que... É mesmo? Todo mundo pode ficar dodói, sabia? Pode, às vezes a gente fica, né, com uma febre, fica com uma dor de garganta, dor de cabeça. Dor de barriga. É. Coronavírus. Ai, coronavírus não, tia Zana. Mas pega também, tia Pega. Neivinha. Um monte de criancinha que eu conheço que ficou dodói de coronavírus. Oh, que dor. Mas Jesus vai te curar em nome de Jesus. E Naamã chegou para a esposa dele. Chegou para a esposa dele e, segura aqui, tio Soli. E Naamã falou para ela, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu estou terrivelmente doente. Eu estou com uma doença chamada lepra. Lepra, tia Zana. Moça, tia Neivinha, como que ele ficou, tia Neivinha? Que doença era essa? Olha, tia Neivinha, vamos mostrar? Mas só sabia disso quem estava na casa dele, né? Porque ele não contava para ninguém podia saber. Porque a lepra era uma doença terrível naquela época, não era, tia Zana? E quando a gente fica dodói dentro de casa, todo mundo fica triste, preocupado. Você já ficou dodói, tia Cici? É muito ruim ficar dodói. Aí, a esposa de Naamã ficou muito triste, porque Naamã estava dodói, e essa doença fazia, sabe o quê? Morria. Quem tinha lepra, morria, não tinha jeito. Mas Naamã, em um período lá de guerra, ele foi em Israel e ele pegou uma criança para ser escrava. Sabe qual é o nome dessa criança? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a Bíblia fala dessa menina, mesmo que não tenha o nome, porque ela fez um ato de heroísmo, sabia? É verdade. E o interessante é que ela trabalhava lá na casa de Naamã, né, tia Zana? Ela era uma escrava. Naquela época, existiam os escravos, e ela cuidava de tudo da sua patroa. Lavava as roupinhas, cuidava da casa, ajudava a fazer comidinha. Mas aí ela observou que naquela casa estava todo mundo assim, olha, triste. Porque o que a tia Zana falou, quando tem alguém doente em casa, todo mundo fica triste, fica para baixo, né, fica chateado. Principalmente, tia Zana, que essa doença aqui, ele não podia chegar perto das pessoas, não era? Parece com coronavírus, né, tia Neivinha? Parece, porque tinha que ficar, não podia chegar perto de ninguém. Se alguém soubesse que estava com lepra, tinha que sair correndo, porque ela passava de uma pessoa para outra. Ela era uma doença contagiosa. Você sabe o que é contagiosa? É uma doença que passa de uma pessoa para outra. Então, ele começou a ter que ficar sozinho, longe de todo mundo. E aí, todo mundo naquela casa começou a ficar muito triste. Inclusive, sabe quem que ficou triste? Quem também? A escrava, a menininha que era escrava. Ela, tia Neivinha, ela foi arrancada da família dela quando ela era criança para trabalhar de escrava na casa de Naamã. Mas você sabia que ela conhecia Jesus, ela conhecia a palavrinha de Deus, porque ela era israelita e ela lia a palavrinha de Deus. E sabe o que morava no coração dela? Conta pra gente. O amor. Então foi por isso que ela não ficou... Você sabia que ela podia ter ficado bem feliz? Porque ali ela era uma escrava. Foi Naamã que levou ela escrava para a casa dele. Ela podia ter feito, sabe o quê? Ele não vai ficar bom. Tomara que ele não fica bom, tomara. Mas ela não será fez que isso. Tem criança que faz isso, tia Zana? Não tem não, tia Neivinha. Tem não. Que quando uma criança leva um tombo, a gente fala assim, foi bom ter acontecido isso com você. Não. Fica falando coisa feia? Não pode. Não pode. Vamos aprender com essa menininha? Isso aí, porque ela falou assim, minha senhora, eu tenho uma coisa para te falar. O que você tem para me falar? Lá em Israel, aonde que eu vim, em Samaria, tem um homem lá chamado Eliseu, e ele pode trazer a cura para o meu senhor Naamã.
Ah, mas será que isso é verdade? Eu acho que eu vou tentar convencer Naamã. Aí ela pegou, falou para Naamã: Naamã, vamos lá em Israel. Vai lá, Naamã, porque lá tem um profeta. Aí Naamã pensou 2 vezes. Eu não sei se eu vou, não sei se não vou. Mas ele pegou, falou assim: ah, eu vou. Mas Naamã, sabe o que ele fez? Ele foi muito inteligente, porque ele não era um homem muito importante. Sim, ele era um homem muito importante. Então ele pegou e fez, sabe o quê? Foi lá diante do rei da Síria e falou com o rei da Síria. E o rei da Síria falou assim: olha, Naamã, você pode ir lá para Israel, mas eu vou mandar você ir, tá, Naamã, de uma forma diferente. E você vai levar uma carta e você vai levar o que também? Você vai levar lá para o rei de Israel um monte de presente. Você vai levar esses presentes, porque o rei de Israel vai fazer alguma coisa e você vai ficar curado. Aí Naamã foi com uma carta e com vários presentes para o rei de Israel. Quando chegou lá, o rei de Israel falou: e agora? Esse homem chegou aqui, e o que eu vou fazer para ele? Eu acho que o rei da Síria até quer fazer guerra comigo. O rei de Israel ficou com tanto medo, porque Naamã era tão importante, que o rei de Israel chegou a rasgar a roupa dele e ficou muito preocupado. Porque eles não tinham como curar Naamã, né, tia Não, Zana? Eles o iam rei- fazer o que para curar Naamã? O rei de Israel ia curar Naamã? Não tinha como, ele nem sabia como fazer isso. Mas tia Nevinha, aonde tem um homem de Deus e uma mulher de Deus que ora, que conhece a palavra de Deus, que vai na EBD, que lê a Bíblia todo dia, que conversa com Deus, que conhece Jesus, que sabe que há poder no nome de Jesus, todo milagre pode acontecer. E tinha um homem lá que conhecia. Sabe quem que é esse homem? Eliseu. Aí ele foi lá, bateu na porta, tchá, 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 tchá. Mas Eliseu não atendeu. Eliseu falou para Geazi: Geazi, vai lá e fala para Naamã, aquele homem que está lá, que ele vai descer 7 vezes lá naquele rio sujo, aquele rio lá, e ele vai se banhar 7 vezes. Aí Naamã, aí Geazi foi, e falou para Naamã: vai lá, vai tomar banho no rio, e você vai descer 7 vezes, 7 vezes. Sabe o que ele falou? Sabe o que, tia Neivinha? Nossa, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo. Ele falou assim: eu sou um comandante, eu sou um homem tão importante. Eliseu nem veio aqui falar comigo. Nada. Mandou um servo dele falar comigo. E aí ele falou: quer saber também? Eu não vou descer nesse rio. Aí os soldados pirraça. que estavam com ele falou assim: Senhor, mas você está com uma doença tão grave. Ele só pediu para o Senhor ir lá naquele rio e mergulhar 7 vezes. E o Senhor, é tão simples, é só ir lá e fazer. Vai que dá certo. E aí, tia Zana? Ainda bem, tia Neivinha, que tinha alguém perto dele que não deixou ele desanimar. Porque, às vezes, na nossa vida, quando a gente está com uma situação muito difícil, aí a pessoa fala assim: desiste mesmo. Você não vai conseguir. Não, você não vai ficar curado. Não, você é muito pecador. Mas sempre tem bons amigos que falam assim: vai lá que você consegue. Assim como aquela criança e como um servo de Naamã. Falou: não, Naamã, você vai lá. Só que Naamã fez? Ele foi até o rio? Foi. E aí, tia Zana? Aí ele foi no rio. Acho que ele olhou bem para o rio e falou: esse rio é tão sujo. Não, Naamã, vai lá, desce lá, Naamã. Aí Naamã desceu. E ficou lá, tomando banho. Sabe o que aconteceu? O que, tia Zana? Uma vez. Uma vez. Não aconteceu nada ainda. Vamos de novo. Vamos de Quantas novo. vezes mesmo que é? Era 7, tia 7. Zana. Então, 2 vezes Naamã desceu. Mergulhou Mergulhou lá no rio. fundo. Subiu. Todo sujo.
E tinha um monte de gente lá olhando, esperando que Naamã fosse ficar limpinho. As crianças estão ajudando a contar? Ó, duas vezes. Tá? Agora vão, qual a vez agora? 3 vezes. Então, Naamã, 3 vezes. Agora, vamos ver. Vamos subir? Nada, Naamã todo sujo, todo cheio de doença. Não pode. Agora, qual a vezinha mesmo que vai descer? 4ª vez, Shazana. 4. Então, deixa eu dar bastante banho nele. 4 vezes. Ai, Naamã. Mas ele não pode perder a fé, Shazana. Ele tem que ser obediente, porque o profeta Eliseu falou que eram 7 vezes. E quando o Papai do Céu fala alguma coisa com a gente tem que ser obediente. Não adianta querer fazer as coisas pela metade, porque senão não vai resolver o problema. Ah, mas será que 5 vezinhas não dá certo? Vamos tentar? Vamos tentar, talvez 5. Para ir mais rápido, né? Então tá, qual que é a vezinha agora? 5. 5. Agora acho que vai, hein? Nada. Mais uma? 6. 6. Agora chega, né? Rapidinho. Ficar esperando tanto tempo. Ah, porque Deus não me ama. Ele vai fazer rapidinho. Mas por que Eliseu mandou 7 vezes? Então, 7 é 7. Tem coisas que a gente não tem que ficar perguntando. Tem que obedecer. Mas por que eu tenho que ir lá no culto, ficar lá 1 hora assistindo o culto? Se o Papai do Céu falou que é importante você cultuar a Deus, você não tem que ficar perguntando, você tem que obedecer. Então, 6 vezes ele subiu. Ai. Última vez. Eu acho que Naamã vai querer ir embora. Será? Não, ele não desistiu, não. Ele não desistiu? Não desistiu. É a última vez, Shazana. Então tá. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos dar banho, 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 vamos dar banho. Toma. 7 vezes. Será? Eu acredito. Vamos lá. Você também está esperando? Tinha um monte de gente esperando. Olha a carinha de Naamã. Naamã levantou sem nenhuma doença e todo sarado. Sem doença e sem a lepra. E o que Jesus quer nos ensinar hoje com essa mensagem, hein, tia Neivinha? Nossa, eu aprendi aqui uma palavra muito importante. Que história linda! Obediência, porque Naamã podia ter pensado assim, eu sou acostumado a mandar em tantas pessoas, eu vou lá descer naquele rio 7 vezes, mas ele acreditou. Vocês sabiam que Naamã não conhecia Deus, Shazana? O Deus de Israel ele não conhecia? Não conhecia. A menininha que apresentou e falou com ele, olha, Deus pode curar você. E a pele dele ficou tão limpinha, igual de uma criança, não foi, tia Zana? E o mais engraçado, né, que não foi um adulto que apresentou Jesus para aquele homem que era general de guerra. Quem que apresentou Jesus para ele foi uma criança. Então, Jesus também quer falar hoje com as crianças, porque as crianças também estão lá nas histórias da Bíblia, porque elas também fizeram coisas gigantescas e maravilhosas.